Olá, amigo mecânico, meu nome é Levi. Atualmente eu sou instrutor do Senai e trabalho no módulo da Peugeot. Hoje, no nosso programa, vamos abordar o veículo 3008 da Peugeot e falar exclusivamente de alguns procedimentos de manutenção que incluem a motorização instalada no veículo. No detalhe, o veículo tem a motorização codificada como EP6 CDT. As particularidades técnicas estão ligadas à injeção direta de combustível gasolina Bosch, tá? MED 17.4, uma especificação para esse tipo de veículo. O número regulamentar do motor também específico para ele e está diretamente ligado ao número do chassi do carro, o número VIN. Tá? Nós encontramos essa sigla 5FV que orienta, identifica o motor do veículo. A cilindrada dele é 1.6 litros de 16 válvulas, tá? Uma potência efetiva de 115 kW, mas comumente se conhece como 156 cavalos, tá? A uma rotação em torno de 6.000 RPM, ou seja, é o ponto de aproveitamento máximo da potência dele. Um fator inovador e muito importante para a tecnologia que nós vamos falar é o torque desse motor, que ele atinge um limite de 240 Nm, muito próximo a um torque até de um motor diesel, porém sendo gasolina, tá? A uma faixa de rotação muito baixa, em torno de 1.400 RPM. Essa característica não é comum nos motores gasolina, é uma especificidade desse motor e da tecnologia implantada nele. A taxa de compressão segue alguns valores conhecidos em cima dos motores a gasolina, em torno de 10,5 para 1. Esse motor, devido à tecnologia, ele também já está atendendo normas antipoluição compatíveis com a Euro 5, ou seja, atende tranquilamente a norma Euro 5. Ele é procedente de uma colaboração técnica entre PSA e BMW, tá? Uma tecnologia de parceria. E uma transmissão automática de 6 velocidades, conhecida, designada como AT6, tá? Uma marca específica da Peugeot, tá? Que é a única versão ligada a esse veículo. Todos eles têm a mesma motorização, EP6 CDT e a mesma caixa de velocidades automática de 6 velocidades. Bom, nesse programa nós vamos usar muito o termo pilotado, tá? Alguns componentes são pilotados. O que isso representa tecnicamente para o profissional no dia a dia? Quando esse termo pilotado eu for incrementar ou falar isso para vocês, vai estar ligado diretamente a uma gestão, tá? Ligada a um sistema eletroeletrônico controlado, ou seja, gerenciado por um módulo. Tá? Essa pilotagem faz com que um componente possa trabalhar em várias modulações, ou seja, em várias fases de funcionamento distintas, entre uma faixa mínima e uma faixa máxima de trabalho. Isso vai estar ligado a muitos componentes desse carro: a bomba d'água, a bomba de óleo, ok? O alternador do veículo, tá? E principalmente o turbocompressor. Tá? São elementos que nós dizemos no termo técnico da marca como pilotados, ok? Bom, nessa etapa nós vamos apresentar para vocês os componentes da correia de acessórios. Em destaque aqui no número 1 eu tenho um rolete tensor. Ele tem a função de manter pressionada a correia ou esticada a correia de acessórios. É esse componente, tá? Não tem nenhuma intervenção no rolete, deve ser removido ou substituído de forma completa. No detalhe 2 nós temos o alternador, que é esse componente, tá? Ele tem uma tecnologia específica, incluindo uma catraca ou fricção de funcionamento, que nós vamos abordar futuramente para vocês. No 3 eu tenho a correia de acessórios, na qual deve ser orientado o percurso da mesma para evitar possíveis montagens incorretas. Um material e um dispositivo já conhecido aí. No 4 eu tenho o detalhe do compressor do ar-condicionado,
não provém aquela embreagem de acoplamento, ele é uma ligação direta, tá? E tem aí o intuito também de fazer uma grande economia de energia no motor. Na sequência, a polia do motor, provida de um cubo amortecido para absorver os ciclismos do motor, a polia principal de acionamento da correia de acessórios. O detalhe aqui no 6, né, que está ligado ao 5, é o parafuso central de fixação da engrenagem do virabrequim. Não está ligado à fixação da polia. Essa polia, ela tem que ser removida apenas e somente pelos 3 parafusos que estão ao redor da engrenagem, sendo proibido a remoção desse parafuso nessa etapa de desmontagem do motor. Ela também é provida de um cubo amortecido, comumente conhecido como damper. E esse é o principal detalhe, um rolete de acionamento da bomba d'água, na qual ele tem a função de desligar e ligar a bomba d'água. Ele tem um motor elétrico, tá, acoplado a esse dispositivo e feito uma alimentação através da tomada, né, nessa tomada aqui de interligação com o calculador ou módulo eletrônico do motor, tá? Ele pilota o funcionamento da bomba d'água. Aqui vai dar para a gente mostrar um detalhe de manutenção desse componente, que é essa trava que está aqui, ó. Você deve impulsionar ela para fora, puxar e fazer a fixação. Nós vamos mostrar em detalhes na desmontagem da correia de acessórios esse procedimento para vocês. Esse dispositivo, ó, quando movimentado, você consegue mecanicamente, né, atuar em cima dele. E aqui, por final, no número 8, eu tenho a polia da bomba d'água, que tem uma característica inovadora, ou seja, um revestimento em torno dela, né, parecido com uma banda de rodagem de um pneu. Bom, vamos frisar o funcionamento desse dispositivo de pilotagem da bomba d'água. A entrada do movimento nesse dispositivo, ele provém da correia, pelas costas da correia de acessórios ligada à polia do motor, como nós vimos já anteriormente ali no número 5. A entrada do movimento provém nessa etapa aqui, ó. As costas da correia de acessórios acionam um rolete ligado ao dispositivo. Através do rolete, chega até a polia da bomba d'água, que também é acionada através de um contato que existe na parte externa da polia, esse revestimento específico. Com essa transferência do movimento, você consegue acionar a bomba de água. No detalhe, o calculador do motor vai fazer, através dessa conexão, uma energização num motor elétrico aqui dentro do dispositivo. Com os 12 volts alimentado, ele vai fazer um avanço através desse braço, deslocando o rolete que faz a ligação do movimento entre a polia motora e a polia da bomba d'água. Esse deslocamento ocorre o quê? O desligamento da bomba d'água. Existe uma estratégia específica no calculador para atuar em cima desse dispositivo. Um deles, o mais comum, é a fase fria do motor, na qual não necessita da utilização da bomba d'água e automaticamente ajuda o motor a subir ou atingir a temperatura de funcionamento mais rápido. Nesse tempo em que não é acionada a bomba d'água, o que eu ganho com essa tecnologia? Essa estratégia me ajuda principalmente a reduzir a energia de funcionamento do motor, que consequentemente está aliado à economia de combustível. Essa é uma tecnologia diferenciada e na desmontagem nós vamos abordar outros detalhes para você. Bom, agora nós vamos iniciar o procedimento de remoção da correia de acessórios. Antes de executar essa etapa, alguns cuidados são fundamentais para você não prejudicar o funcionamento ou deteriorar o funcionamento desse sistema ligado à correia de acessórios. Antes da intervenção, você deve estar com as mãos protegidas e limpas,
não somente protegidas, também as luvas ou o que você usar para manusear deve estar limpo. O veículo deve estar limpo também, isento de qualquer gordura, qualquer elemento que venha não só a corroer a correia, como também ligado àquele dispositivo de transferência de movimento que nós falamos entre a polia motora e a polia da bomba d'água. Aquele dispositivo ele depende da fricção, ou seja, da aderência entre aqueles componentes. Qualquer óleo, qualquer engorduramento que ocorrer naquela região vai prover o que? Um patinamento, né? Vai patinar aquela transferência ou ligação de movimento. Tá? Recomenda-se ainda não colocar grafite, óleo de mamona ou simplesmente qualquer tipo de recurso aí que não deve ser, que não pode ser utilizado nesse sistema aí. A correia tem que estar sempre seca, limpa, tá? E a limpeza dela é um sabão neutro, sem nenhum agente químico que possa corroer ela também, ok? Bom, tomadas as precauções antes da remoção da correia de acessórios, com o soquete 30 mm e o cabo de força, nós instalamos nessa região apresentada e distensionamos a correia até o alinhamento dos furos, aonde eu encontro um pino de travamento. A chave nós pressionamos esse pino, vencemos a carga da mola. Com a chave, soquete 30 e cabo de força, nós alinhamos os furos do suporte com o suporte com a outra parte da mola aqui, com a outra a segunda parte da peça aqui. Quando ocorreu o alinhamento, nós empurramos o pino e ele efetua o bloqueio do conjunto. Esse procedimento mantém a correia distensionada parcialmente. Com a correia parcialmente distensionada, faremos uma marca para registrar o sentido de funcionamento dela e também memorizar o percurso que ela tem no motor. Ela foi distensionada parcialmente, como podemos ver, mas ela continua presa no dispositivo de pilotagem da bomba d'água. Para eu fazer manualmente o deslocamento desse rolete, eu venho aqui nesse manípulo e nesse manípulo eu vou remover e fazer a sua fixação. Com esse procedimento eu desloquei o rolete, permitindo a remoção da correia. Para visualizar melhor esse procedimento, empunhamos um manípulo e puxamos para fora e fazemos o bloqueio nessa região. Esse dispositivo ele tem um retorno por mola, então quando eu desconecto e solto, a mola faz o recuo do rolete e eu venho e faço a vedação e a fixação desse manípulo para evitar entrada de impurezas dentro do dispositivo. Bom, após a desmontagem da correia de acessórios, temos algumas análises para fazer em alguns componentes. Na polia do motor, nós já comentamos anteriormente que ele é do tipo cubo amortecido, comumente chamado de damper. Observe que eu fiz um traço nessa polia, aonde coincide o cubo, a borracha e a parte externa da polia. Por que eu fiz esse traço? Antes da desmontagem foi feito um teste de rodagem com o veículo, tá? Em torno de 2 a 3 km em média. E após o teste de rodagem, você tem que manter, né? Você tem que observar se manteve o alinhamento entre esses traços, tá? Qualquer desalinhamento entre eles, tá? Implica diretamente na substituição dessa polia do motor. Ou seja,
o damper está descolado em relação à polia. Isso gera ruídos de funcionamento, principalmente na correia. Caso isso ocorra, o procedimento para desmontagem dessa polia, ele parte do princípio de uma ferramenta especial fazer o bloqueio do volante. Com o volante devidamente bloqueado, eu devo soltar apenas os 3 parafusos externos e não devo intervir nesse parafuso central de fixação da engrenagem do virabrequim, nem mesmo travar através desse parafuso. Como eu já mencionei, o bloqueio deve ser feito através de uma ferramenta especial pelo volante do motor. Estando bloqueado, você remove os 3 parafusos externos de fixação e você, com a peça ou componente nas mãos, verifica a conformidade entre desgaste, tá? Empenamento, alguma avaria superficial, que também pode implicar na troca dessa polia. Um detalhe importante que nós não podemos esquecer são os retentores de vedação de óleo da polia, tá? Na parte frontal do motor, nós temos a junta de vedação da tampa de válvulas e também o retentor da polia do virabrequim. Qualquer vazamento de óleo aqui pode implicar, né, na oleosidade ou engorduramento da polia e automaticamente pode engordurar também e criar uma oleosidade em cima da polia da bomba d'água e da correia de acessórios. Na sequência, o dispositivo de pilotagem da bomba d'água já foi devidamente bloqueado naquele procedimento que nós já vimos, e é importante também fazer a remoção dele para uma inspeção minuciosa e detalhada. São apenas 3 parafusos de fixação, uma remoção fácil e rápida, no qual, com ele nas minhas mãos, eu vou observar o estado deste rolete, tá? A conformidade do rolamento, o desgaste, a fixação, tá? E também o aspecto externo do componente, que deverá estar em perfeitas condições. Caso você encontre avarias ou qualquer tipo de pane mecânica ou elétrica, você deve substituir esse componente completo. Não é permitida nenhuma intervenção, nem no rolete, nem no dispositivo elétrico dele. Se ocorrer uma avaria elétrica, tá, no motor, ou um rompimento do fio que faz a comunicação com o módulo eletrônico do motor, tá, existe uma mola mecânica que faz o recuo desse tensor, mantendo a transmissão do movimento 100% bloqueada, ou seja, a ligação com a bomba d'água vai ficar permanente, para evitar que o motor superaqueça, tá? Por final, sobrou aqui a bomba d'água, tá? E esta é a polia dela. Para eu fazer a remoção dela, eu vou precisar de uma ferramenta universal, tá? Comum, usada para remoção de filtros de óleo, tá? Feita de um couro, né? Um material aí conhecido na área, tá? Que deve estar isenta de óleo, isenta de gorduras, tá? O que eu vou fazer com essa ferramenta? Eu vou fazer, né, o envolvimento dela na polia, tá? Vou fazer o envolvimento dela na polia. Por que tem que ser desse material? Para não ter nenhum objeto cortante que venha a danificar ou a perfurar aquele revestimento externo da polia que nós já mostramos anteriormente. Feita essa retenção, eu vou prover aí a soltura dos parafusos, tá? E eu tenho acesso aí a uma inspeção minuciosa e detalhada em cima desse componente. Lembrando, esse componente está diretamente ligado à correia de acessórios. Caso você encontre falhas na correia, falhas
no revestimento da polia ou qualquer dano em um dos componentes, recomenda-se a troca em conjunto, tanto a correia de acessórios quanto a polia da bomba d'água. Tá? Não podemos esquecer também da bomba d'água, tá? Um dispositivo que também tem um desgaste, tá? Comum em função do seu funcionamento, tá? Nós devemos movimentá-la, nós devemos verificar se eu tenho pontos de retenção nesse movimento, tá? E também devo verificar quanto a vazamentos do fluido de arrefecimento, tá? Qualquer vazamento que eu encontre aqui também pode criar uma oleosidade na correia de acessórios e também na polia da bomba d'água que ela é revestida. Essa oleosidade, falando nesse dispositivo de correia de acessórios, é extremamente importante. Lembra que falamos que tem que estar tudo limpo, isento de sujeira, isento de graxa, isento de gordura, tá? Qualquer coisa que implique na aderência da correia de acessórios. Essa bomba ela tem um detalhe importante. Nessa parte inferior existe uma cuba, ou seja, um pequeno reservatório, tá? Que fica alojado na parte inferior da bomba d'água. Esse reservatório aqui evita, no caso de um vazamento da bomba, que inicialmente o líquido ou fluido de arrefecimento venha engordurar a correia. Por quê? Porque ele primeiro se deposita dentro desse reservatório, tá? Esse reservatório aqui, ele vai, se o vazamento persistir, ele vai transbordar, a partir do momento que ele transborda, ele direciona o vazamento para a parte posterior, ou seja, atrás do motor, evitando assim que esse fluido venha a atingir a parte da correia de acessórios. Caso você perceba que a bomba está mecanicamente bem aqui, não tem nenhum ponto de retenção, e você encontre dentro dessa cuba ou desse reservatório um certo resíduo de fluido de arrefecimento que esteja aí enchendo, vamos por assim dizer, esse reservatório, tá? O que você deve fazer? Providenciar a substituição da bomba d'água. Ok? Então, são dois detalhes importantes. Relembrando, o primeiro, o funcionamento mecânico através do rolamento, e depois o funcionamento quanto a vazamentos. Então é importante. Constatado que não tem vazamento e constatado que o rolamento está ok, tá? Você pode inserir novamente esse reservatório na parte inferior da bomba d'água. Continuando a inspeção dos componentes ligados à correia de acessórios, não podemos esquecer do tensor, né, do rolete tensor da correia de acessórios. É ele que tem um dispositivo, ou seja, uma mola que mantém o tempo todo a correia de acessórios tensionada. A complexidade desse dispositivo já começa naquele elemento onde faz o bloqueio na desmontagem, tá? Outro detalhe importante é esse rolete. O parafuso de fixação, ele vem devidamente blindado, ou seja, ele é puncionado aqui de fábrica, tá? Que não deve ser, em hipótese alguma, desmontado. Ou seja, praticamente nenhuma intervenção é autorizada, apenas a remoção e a substituição do dispositivo por completo. O alternador, ele também provém uma tecnologia bastante inovadora. Ele tem aqui uma fricção ou catraca, tá? Que em um devido sentido, vamos chamar assim o sentido horário, tá? Que é o sentido de funcionamento do motor, essa catraca ou fricção, ela mantém acoplada ao induzido do alternador. Essa estratégia mecânica facilita o quê? O ganho de movimento ou de rotação do alternador. O cara fazendo, né, no veículo, o cara desacelerando o veículo, teoricamente a rotação do motor que embalou o movimento induzido acaba sendo freado numa situação comum. Ou seja, caiu a rotação do motor, automaticamente cai a rotação do alternador.
Só que devido a essa catraca mecânica ou fricção, o que acontece? No sentido, né, de retroceder a rotação do motor ou cair abruptamente a rotação do motor, ele mantém o induzido ainda em rotações bem superiores àquela que foi, né, até o último momento que ele foi tracionado pela correia de acessórios. Esse dispositivo é facilmente verificado, tá? Eu desmontei aqui o alternador para facilitar, né, o detalhe para vocês. Então eu posso fazer um bloqueio do induzido aqui com as mãos, tá? E esse lado aqui, ó, você observa que ele tem livre movimento, ó, tá? É o lado que acontece na desaceleração do motor, tá? O motor desacelera e essa parte interna continua numa rotação superior. Já do outro lado ocorre o bloqueio, ó, tá? Então esse sentido aqui é justamente o sentido horário, que é o sentido onde você está ganhando movimento no alternador. O que é interessante observar? O aspecto visual e o funcionamento dessa fricção, tá? Esse elemento é blindado e também não existe intervenção para ele. Caso você encontre avarias ou panes na catraca ou fricção, que gera ruídos de funcionamento, você deve providenciar a substituição do alternador, tá? Um outro detalhe que é importante frisar, esse alternador, tá, lembra aquela tecnologia ligada à economia de energia do motor, tá? Como que ele funciona? Esse alternador, nós vamos dizer que ele é multiplexado. Ele tem uma gestão eletrônica, tá? E troca informações, ou seja, conversa com outros, né, componentes do veículo. Vamos chamar assim de um calculador central, um módulo central. Esse módulo central atua em cima dele e faz com que ele funcione de formas distintas. Naquela situação em que o veículo está em desaceleração, o que nós temos aqui? Nós temos uma pilotagem dele, tá? Na qual eu aproveito a desaceleração do veículo para aumentar a geração de corrente elétrica dele, tá ok? E no momento de uma aceleração, no momento de uma tomada de potência do motor, ele faz o que? Ele diminui em pequena escala, tá ok? Uma geração de energia do alternador. Com isso, o atrito magnético dele é menor, consequentemente a energia que o motor vai ter para embalar ele vai ser menor também. Implica diretamente no consumo do combustível, tá? Podemos dizer aí em torno de 1% em economia de combustível. O compressor do ar-condicionado, ele também tem uma tecnologia inovadora, ligada à economia de energia do motor. É comum nós encontrarmos uma embreagem de acoplamento ligada ao compressor do ar-condicionado. Nesse sistema não existe essa embreagem, ou seja, a ligação da correia de acessórios ao compressor do ar-condicionado é feita direta, ou seja, acoplamento direto. Como é a estratégia de funcionamento dele? Ele também tem uma certa pilotagem, tá? Feita por esse atuador aqui. O que é uma pilotagem? Ele consegue, através de uma gestão eletroeletrônica do calculador do motor, gerir a cilindrada efetiva que esse dispositivo vai trabalhar. Vamos explicar isso facilmente para vocês. A cilindrada está ligada a uma mínima e a uma máxima. A mínima desse compressor pode chegar em torno de 5% da capacidade total dele de trabalho. O calculador, vendo a necessidade de aumentar essa cilindrada, ou seja, de aumentar a capacidade de trabalho dele, vai pilotando através desse sistema aqui, ó, e principalmente desse atuador, ele vai pilotando e vai aumentando essa cilindrada, consequentemente a eficiência do ar-condicionado vai aumentando. O que eu ganho com essa tecnologia e por que ela implica diretamente na economia de combustível? Justamente no momento em que você acelera o veículo e quer uma tomada de potência, tá? Ele pode atuar nessa cilindrada para retirar
energia ou carga do motor. Essa movimentação rápida não implica no funcionamento do ar-condicionado, tá? Não dá aquela sensação de tranco no motor quando você desliga ou liga o ar-condicionado, aquele momento que ele entra em funcionamento, ele entra de forma suave e progressiva, tá? Essa daqui nós podemos abordar em mais detalhes numa outra ocasião, mas basicamente, tá? Na correia eu vou verificar o aspecto físico da polia, tá? A movimentação livre e uniforme dessa polia, ok? Concluída todas essas análises e essas verificações, estando tudo em conformidade, né, nós devemos reinstalar os componentes, tá, que foram necessárias desmontagem para uma aferição detalhada e fazer a instalação da correia de acessórios, que na sequência nós vamos mostrar para vocês. Para reinstalar a correia, colocamos ela no percurso e na orientação. Examinamos o perfeito encaixe da mesma nas polias. E na primeira etapa vamos destravar o rolete de acionamento da bomba d'água. Para concluir o tensionamento da correia, nós vamos pressionar a chave já instalada e observe no detalhe apontado aqui a expulsão do pino através da mola e recue suavemente o tensor até finalizar o processo. Bom, finalizando, espero ter ajudado vocês aí com algumas informações diretamente ligadas à manutenção, ok? E estamos aí à disposição para futuras orientações e até mesmo aí explicações. Muito obrigado e até a próxima.